Eurídice era mais uma jovem que tinha acabado de sair do trabalho e estava indo para casa. Ela só queria ir para casa descansar. Infelizmente, ela não chegou ao seu destino. A história de hoje é de Eurídice Dixon. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Thaís Rory e aqui eu conto histórias de casos reais criminais. Esse caso eu descobri quando eu estava pesquisando sobre o caso da Aya, que aconteceu na Austrália, e a Aya estava bem perto de chegar em casa. Pela similaridade, esses casos foram discutidos porque também o caso da Eurídice aconteceu na Austrália. Então vem para a história de Eurídice Dixon. Eurídice Dixon nasceu dia 10 de novembro de 1995 na Austrália. No momento dessa nossa história, ela tinha 22 anos de idade. A mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos de idade e ela era uma jovem que gostava muito de atuar e ela fazia aulas de teatro. Ela morava com o pai e com o irmão. De uma coisa que ela gostava muito de fazer, além de atuar, era trabalhar com comédia. Porque você trabalhando com comédia, você tinha uma certa ousadia. Você podia brincar com coisas sérias, né? E as pessoas não iam se importar tanto que você falasse a verdade. Então ela atuava em alguns bares no estilo stand-up, que é aquele estilo que o comediante fica em pé e aí ele conta as histórias dele. Então era 12 de junho de 2018 à noite, ela estava fazendo esse show de comédias e o show acabou um pouco depois da meia-noite, 1h da manhã, e ela iria para casa. Ela costumava se apresentar muitas vezes com uma flor no cabelo e nesse dia ela estava com uma flor azul e ela usava um vestido preto. Então ela iria para casa a pé e ela pegaria um trajeto bem iluminado. Só que em um determinado ponto ela teria que passar por 3 campos de futebol. Então não teria iluminação. Ela gostava muito da natureza. Quando ela atravessava os campos de futebol, ela tirou o sapato e a meia porque ela gostava de pisar na grama descalça. Quando ela estava quase chegando na casa dela, mas ainda atravessando o campo, era rapidinho depois para chegar, ela mandou uma mensagem pro namorado dela dizendo que estava quase em casa. Só que, infelizmente, ela nunca chegou em casa. E naquela madrugada do dia 13 de junho, um pedestre que estava passando ali por volta de 2h50 da manhã encontrou o corpo de uma mulher no campo, acabou ligando para a polícia, para a emergência. A emergência chegou, tentou ressuscitá-la ainda, fazer alguma coisa com ela, mas infelizmente ela tinha falecido. Aquele trajeto e o campo de futebol, ele é coberto por câmeras de vigilância. Por isso foi fácil verificar o rosto de um homem e esse rosto ele foi a público. E aí muitos amigos de um homem chamado James Todd acabou entrando em contato com ele dizendo que a foto dele estava sendo exposta na TV. Essas imagens que eles conseguiram captar não mostrava o crime em si, porém mostrava que esse homem estava perseguindo a Eurídice no caminho que ela fazia. Eles queriam bater um papo. Então, James Todd, que tinha 19 anos de idade, entrou em contato com a polícia e disse que os amigos dele falaram que a foto dele estava na imprensa, na TV, e que por isso os policiais precisavam falar com ele. Ele sabia que era relacionado à morte de uma mulher, só que ele não tinha envolvimento nenhum com isso. Ele foi para a delegacia acompanhado da mãe dele e da namorada dele. Ele tinha uma namorada já há 4 anos. Ele confirmou na delegacia que ele não conhecia a mulher, que não sabia o que tinha acontecido com ela, e os policiais disseram que teriam que tirar a amostra de DNA dele. E aí ele disse: não precisa tirar a amostra de DNA, eu sou realmente essa pessoa que vocês estão procurando. Então ele se declarou culpado por ter tirado a vida da Eurídice e também por tê-la violentado. Devido à confissão dele, não houve julgamento, porém houve uma audiência e nessa audiência foi exposto tudo o que ele fez aquela noite. James era um garoto de 19 anos que ele estudava e ele tinha o sonho de ter o seu próprio negócio. Naquele dia, do dia 12 de junho, ele terminou suas aulas por volta de 3h da tarde e ele se reuniu com os outros 3 amigos para beber e para usar drogas, no caso era maconha. Então
eles ficaram basicamente sem fazer nada, só batendo papo, bebendo e se drogando. Até às 8h30 da noite, quando ele se separou dos amigos dele. Os amigos foram para um certo local e ele desceu numa certa estação. Quando ele desceu na estação e ele começou a andar numa certa rua, isso já era quase 11 horas da noite. E aí ele viu Eurídice pela primeira vez e ele se interessou por ela. Aquele vestido preto dela, aquele ar de ser emo, acabou atraindo ele. Só que ela estava com o namorado dela, que também era um comediante. O namorado se chama Tony Madison e eles ficaram um tempo conversando. Inclusive, o James entrou no McDonald's. Quando saiu, eles estavam lá, só que ele viu quando os dois se despediram. Então o Tony, o namorado, pegou o bonde para ir para casa dele e a Eurídice começou a caminhar até a casa dela. Ela gostava de caminhar. E daí o James começou a segui-la. Claro que ele não andava tão perto atrás dela, só que ele estava numa distância que ele sempre conseguia ver aonde ela estava indo, e sempre quando ela andava um pouquinho mais devagar, ele resolvia parar, enrolar um cigarro e depois continuar andando. Ele disse que começou a segui-la porque percebeu que ela estava cambaleante, então provavelmente ela tinha bebido, então ela não ia perceber que ele estava seguindo-a. Ele não queria tirar a vida dela, porém ele queria assediá-la. Gente, o caminho que ela fez até a casa dela foi 5 quilômetros. Ela ficou quase 1 hora caminhando, cerca de 53 minutos. Ele ficou o tempo todo seguindo ela. Quando ela estava no terceiro campo de futebol, depois que ela havia mandado a mensagem pro namorado, que faltava pouco para ela chegar em casa, disseram que dava quase para ver a porta da casa dela ali de onde ela estava. E foi nesse momento que o James resolveu atacá-la. Ele puxou o vestido e o cabelo dela, jogou ela no chão, foi pra cima dela. Ela resistiu muito, ela conseguiu arranhar o rosto dele, o pescoço e os ombros, só que ela não conseguiu empurrar ele de cima dela. E aí ele conseguiu violentá-la. Ele tentou novamente violentá-la, só que ele não conseguiu. Então ele ficou muito nervoso com isso e ele começou a apertar a traqueia dela com os 2 polegares dele. Isso levou cerca de 5 a 10 minutos e infelizmente assim ela acabou perdendo a vida. E apesar do James falar que ele começou a persegui-la porque percebeu que ela estava bêbada, o advogado dele acabou confessando que ele seguiu ela porque estava interessado na aparência dela. Tanto que os testes toxicológicos apontaram que ela não tinha bebido e ela não tinha nenhum traço de drogas no corpo. A causa da morte foi compressão do pescoço e asfixia. Bom, depois que ele fez isso, ele pegou o telefone celular dela, saiu do parque e ligou o celular dela para ele poder se ver, né? E foi daí que ele viu os arranhões que ela tinha feito nele. Ele encontrou um banco e ele acabou deitando e dormindo nesse banco. Depois ele acordou, foi para casa, chegou em casa um pouco antes das 7 da manhã e tranquilamente ele tomou um café da manhã. Quando ele chegou na casa dele, puderam ver pelos registros do computador que ele acessou o nome do parque e foi daí que ele descobriu, né, que já haviam descoberto o corpo da Eurídice. E ele também entrou em sites para adultos com alguns termos específicos de procura, coisas como força, asfixia, morte. E aí ele também procurou vídeos sobre morenas e também sobre emo com curvas. E daí o tribunal ouviu que o James, ele era viciado nesse conteúdo para adultos. Que inclusive 1 ano antes do que ele fez com a Eurídice, ele teve encontro com pessoas, encontros agressivos. E pela atividade do computador, mostrava que ele queria algo mais forte do que ele já tinha feito. Então de dia ele era uma pessoa, ele queria ter o restaurante dele, ele estudava para isso, ele tinha uma namorada já de um bom tempo, só que à noite, quando ele estava sozinho em casa, na frente do computador, ele ficava obcecado por essas outras coisas. Principalmente de vídeos adultos, onde depois de um relacionamento, a menina terminava sem vida. Ele era tão viciado nisso, que depois de ter feito isso com a Eurídice, né, depois de ter chegado em casa, a primeira coisa que ele foi fazer no computador, depois de procurar sobre ela, foi procurar o mesmo tipo de vídeo. Quando ele já estava preso, ele disse ao pai que se arrepende do que fez, se arrepende
arrepende do acontecido e depois disso ele se sentiu um lixo. Só que ele esperava que da próxima vez as coisas acontecessem melhor. Estranho, né? Polly Cotton, a irmã da Eurídice, disse que não gostou da forma que a imprensa, né, falou sobre esse caso, que parecia que ela estava relacionada dentro de sites de fofoca, que a irmã dela era corajosa, determinada, inteligente e que ela sentia muito orgulho da irmã. E o namorado dela, chamado Tony, disse que jamais olharia para a raça humana da mesma forma. Bom, para decidir a sentença, eles tinham que verificar algumas coisas sobre o James. Então, James, ele foi diagnosticado quando criança por ter um espectro autista leve e também por ter TDAH. São pessoas que não conseguem se concentrar muito bem. 2 peritos foram ao tribunal, o perito de acusação e o perito de defesa, e eles confirmaram a mesma coisa, que ele tem transtorno de sadismo sexual e que foi isso que causou a morte da Eurídice. Isso quer dizer o quê? Que ele sente prazer quando vê uma outra pessoa passando por certos tipos de violência. A defesa pediu para o tribunal levar em consideração que o cliente deles não tinha premeditado, que ele tinha se interessado, se atraído por ela, então nem ele mesmo sabia o que ia acontecer, somente que ele queria algo mais íntimo com ela e que também ele era réu primário. Mesmo assim, ele foi condenado à prisão perpétua e ele deve cumprir um tempo mínimo de 35 anos. A partir daí, ele pode pedir a liberdade condicional. Além da prisão perpétua, ele foi condenado a 11 anos por violência, 7 anos por tentativa de violência e 2 anos por agressão sexual. Ele vai cumprir essas penas simultaneamente aos 35 anos. A juíza do caso disse o seguinte: o puro terror que Eurídice deve ter experimentado é inimaginável. Eurídice estava então fazendo o que ela e qualquer outra pessoa em nossa sociedade tem o direito de fazer, ou seja, caminhar pacificamente em uma área pública de nossa cidade. Ela estava vulnerável e indefesa. Da maneira mais insensível e covarde, você a ataca, agredindo-a e humilhando-a antes de estrangulá-la cruelmente até a morte. Você matou Eurídice Dixon intencionalmente, sufocando-a até a morte para satisfazer seus desejos pervertidos e depravados. Houve vigílias e houve também muitas homenagens a Eurídice. Claro que a defesa recorreu da sentença. Eles falaram que foi uma pena muito longa, né? Uma pena de prisão perpétua por um jovem que tinha se entregado e que era muito jovem quando aconteceu o crime. Ele tinha 19 anos. Então, a defesa colocou 8 pontos para justificar o porquê ele não deveria receber a prisão perpétua. Então eles falaram que ele era muito jovem na época, tinha 19 anos, que ele confessou que ele era culpado, também ele confessou à polícia isso, ele sentiu remorso e ele tinha um bom caráter, ele não tinha antecedentes criminais antes desse crime. Além disso, também eles queriam colocar a culpa na família, que ele morava em um ambiente de negligência, ele morava numa casa miserável e imunda, o que teria impactado emocionalmente contra ele. E também colocaram a culpa no espectro autista que ele tem e também até de custódia protetora. Ainda bem que esse recurso foi negado e ele vai continuar assim com a pena de prisão perpétua. Fora tudo isso que aconteceu, um homem foi preso também pelo caso Eurídice Dixon, só que ele foi preso pelo que aconteceu depois. Um homem chamado Andrew Knowles, ele desenhou o órgão sexual masculino de 25 centímetros no túmulo da Eurídice. Ele fez isso para atacar o feminismo e para promover a mensagem anti-vacina. Ele acredita que vacinas causam autismo. Sem comentários. Bom, então esse é o caso de hoje, né? Um caso muito triste também, de mais uma pessoa que tenta ir para casa, está perto de casa, falta pouco e infelizmente ela é atacada brutalmente. Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê num próximo caso. Tchau!